A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 227 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulos 57 e 58, o livro de Ezequiel, capítulo 19, o livro dos Provérbios, capítulo 13, versículos 5 a 8. Livro de Isaías, capítulo 57. O justo perece e ninguém reflete no seu coração. Homens fiéis são ceifados e não há quem perceba. Diante da maldade, o justo é eliminado, mas ele entrará na paz, pois repousa no seu leito o que anda na sua retidão. Vós, porém, vinde aqui, filhos da feiticeira, geração do adúltero e da prostituta. De quem estáis zombando? Para quem escancarais a boca e mostrais a língua? Não sois filhos celerados, descendência mentirosa? Não sois vós que ardeis em luxúria ao pé do carvalho, ou à sombra de qualquer árvore frondosa? Não sois vós que sacrificais crianças nos vales, debaixo das fendas dos rochedos? As pedras dos vales são a tua parte, sim, elas serão a tua herança. Sobre elas derramastes a libação e ofereceste o sacrifício. Acaso eu teria prazer nessas coisas? Estendeste o teu leito num monte alto e elevado, e lá subiste para oferecer teus sacrifícios. Atrás da porta e do portal colocaste o teu símbolo. Na minha ausência te descobriste e subiste. Estendestes o teu leito e fizeste aliança com eles. Amaste o leito deles, contemplando a mão. Foste ao rei com perfumes e te pintaste toda. Mandaste teus mensageiros para longe, mas foste humilhada até o Sheol. De tanto andar te cansaste, mas não disseste, é inútil. Recuperaste o vigor de tua mão, e por isso não te enfraqueceste. Mas de quem tiveste medo ou temor, para mentires e não lembrares de mim, nem refletires no teu coração, é porque eu me calei e por tanto tempo que não me temes? Eu mesmo vou mostrar o que é tua justiça e as tuas obras, que de nada te servirão. Quando pedires socorro, as tuas riquezas te vão livrar. Tudo isso o vento carregará, um simples sopro os levará.
Mas quem confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Então se dirá: aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Pois isso diz o excelso, o sublime, aquele que mora na eternidade, cujo nome é santo. Em lugar elevado e santo eu moro, mas também com o contrito e o abatido no espírito, para animar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Não farei acusação eternamente, nem ficarei irado até o fim, senão, longe de mim, desfaleceria o espírito, o hálito vital que eu criei. Fiquei indignado com a iniquidade da sua cobiça e o feri, escondendo a minha face e mantendo-me irado. E ele se afastou, errante pelos desvios do seu coração. Tenho visto os seus caminhos, vou trazer conforto a ele e aos que pranteiam por ele. Farei brotar a paz como fruto dos seus lábios, paz para aqueles que está longe e aquele que está perto. Diz o Senhor: sim, eu hei de curá-lo. Os ímpios, porém, são como o mar agitado, que não se pode acalmar, e suas ondas redundam em lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Capítulo 58. Clama bem alto e não cesses, amplia a tua voz como chofar. Mostra a meu povo os seus crimes, e à casa de Jacó os seus pecados, pois dia após dia eles me procuram e querem conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que pratica a justiça, sem nunca abandonar o direito do seu Deus. Eles vêm pedir-me julgamentos de justiça e querem estar sempre junto de Deus. Porque foi que jejuamos e tu nem olhaste? Afligimos nossa alma e nem tomaste conhecimento? Acontece que no dia do vosso jejum continuais nos vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Jejuais continuando as contendas e rixas, e bateis nos outros impiamente. Deixai de jejuar como até agora, para que se ouça no alto o vosso clamor. Acaso é esse jejum que prefiro? Um dia em que a pessoa se humilha, curvando a cabeça como junco, ou deitado em cilício e cinza? É a isso que chamais de jejum, um dia agradável ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não será este? Quebrar grilhões iníquos, soltar as cordas do jugo, deixar ir livre os quebrantados, romper com toda a opressão? Não será também repartir teu pão com o faminto, recolher na tua casa os indigentes e errantes? Quando vires alguém nu, veste-o, e não desprezes a tua própria carne. Então a tua luz irromperá como a aurora, e a tua cura virá mais depressa. A tua justiça irá à tua frente, e a glória do Senhor te seguirá. Então, quando o invocares, o Senhor te atenderá, e quando clamares, ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do teu meio o jugo, o dedo acusador e a conversa maligna, se deres ao faminto o teu alimento e saciares quem está humilhado, a tua luz brilhará nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor será sempre o teu guia e te fartará até em lugares áridos. Ele fortificará teus ossos e serás um jardim bem irrigado, uma fonte cujas águas não param de correr, e a tua nação reconstruirá as ruínas antigas. Tu farás subir os alicerces que atravessam gerações e serás chamado restaurador de ruínas, reparador de caminhos por onde se possa passar. Se afastares do sábado o teu pé, evitando negócios no meu dia santo, se disseres que o sábado é tua delícia, dia consagrado ao Senhor e glorioso, se de verdade o glorificares, deixando os teus caminhos, os teus negócios e tuas conversas, então te alegrarás no Senhor, e eu te farei transportar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Foi a boca do Senhor que falou. Livro de Ezequiel, capítulo 19. Tu entoa um canto fúnebre sobre os príncipes de Israel. Dirás: que leoa era tua mãe em meio aos leões,
Deitada entre os leõezinhos, cuidava de seus filhotes. Um dos seus filhotes, ela o criou até tornar-se um jovem leão. Aprendeu a estraçalhar presas, devorava a gente. Convocaram contra ele nações, foi pego na cova deles e conduziram-no algemado para a terra do Egito. Ao ver que fora iludida e sua esperança se perdera, a leoa tomou outro filhote, fez dele um jovem leão. Ele redondava entre os leões, tornou-se um jovem leão, aprendeu a estraçalhar presas, devorava a gente. Causava estrago nos palácios, devastava as cidades. A terra e seus habitantes se apavoraram ao som de seu rugido. Puseram-se contra ele as nações das províncias em redor. Armaram-lhe uma rede e ele ficou preso na cova. Manteram-no algemado numa jaula e conduziram ao rei da Babilônia, que o meteu no cárcere, para que não mais se ouvisse seu rugido sobre as montanhas de Israel. Tua mãe se assemelhou a uma videira plantada à beira da água. Tornou-se fecunda e viçosa, graças à água abundante. Produziu ramos vigorosos, com cetros para governar, e sua estatura se elevava até o meio das nuvens, destacando-se por sua altura e por sua densa ramagem. Mas ela foi arrancada com fúria e lançada por terra. O vento leste secou-lhe os frutos, seu ramo vigoroso quebrou e se ressequiu, o fogo a devorou. Agora ela está plantada no deserto, em terra árida e sedenta. De sua ramagem saiu um fogo que devorou-lhe os frutos. A vinha ficou sem um ramo vigoroso, sem cetro para governar. Esse é um canto fúnebre, e como canto fúnebre será cantado. Livro dos Provérbios, capítulo 13, versículos 5 a 8. O justo detesta a palavra mentirosa, o ímpio causa vergonha e difama. A justiça guarda quem procede retamente, a maldade faz cair o pecador. Há quem seja tido por rico e nada tem, e há quem se faz de pobre, possuindo muitos bens. A garantia da vida de alguém são suas riquezas, mas quem é pobre não sofre ameaças. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Fábio Sejanoschi, da Diocese de Ponta Grossa, e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a Palavra de Deus. O capítulo 57 de Isaías começa dizendo quanto vale a pena viver uma vida justa, pois mesmo diante de muitas dificuldades e contratempos, se permanecermos justos, alcançaremos a paz e repousaremos eternamente em Deus, conforme diz versículos 1 e 2. Novamente, Isaías chama a atenção para práticas idólatras, e precisamos sim tomar cuidado com isso. Às vezes idolatramos pessoas, práticas, e fazemos assim quando valorizamos mais isso do que o próprio Deus. O bom católico sabe que a adoração é feita somente para Deus, e as outras práticas, como nossa relação com a Virgem Maria e aos demais santos, são de veneração que devem sempre nos remeter e nos apontar o único Deus. O capítulo termina manifestando o cuidado que Deus tem para com os fracos, sobretudo no versículo 15. Deus está junto e nos anima sempre, sobretudo quando nos sentimos abatidos, humilhados e desamparados. O capítulo 58 fala sobre o tipo de jejum que agrada a Deus. Privar o seu corpo de alimento ou bebida ou qualquer outra coisa, mas continuar com atitudes carnais e pecaminosas é um tipo de atitude ineficiente. Diante de Deus, só vale a pena ficar sem comer carne ou qualquer outra coisa se eu colocar em prática o amor para junto dos irmãos. É preciso repartir o pão, acolher os necessitados, agir com caridade, como nos versículos 6 e 7. Nosso jejum, para ter eficácia, deve estar diretamente ligado à nossa atitude, sobretudo a de evitar o pecado.
O capítulo termina chamando a atenção para guardar o sábado. No Antigo Testamento, o sábado era o dia consagrado a Deus, como dia da primeira criação e primeira aliança. O Novo Testamento nos trouxe Jesus e nos fez criaturas novas com a nova e eterna aliança. Hoje, o sentido da nossa fé é celebrar a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no domingo. Os apóstolos se reuniam no domingo. Portanto, essa passagem de Isaías também deve ser entendida em relação ao domingo como dia que devemos guardar e consagrar a Deus. No capítulo 19 de Ezequiel, vemos na primeira parte dos versículos 1 ao 9 o fim trágico de 2 dos últimos reis de Judá. Este reino é retratado como uma leoa criando seus filhotes. O primeiro filhote, Joacás, filho de Josias, reinou apenas durante 3 meses, aonde morreu em cativeiro no Egito. O segundo filhote provavelmente era Joaquim, que depois do breve reinado também de 3 meses, foi levado para a Babilônia. A segunda parte desse capítulo, dos versículos 10 a 14, lamenta o destino de Judá como nação. O reino agora é comparado a uma videira exuberante e seus reis como ramos frutíferos. A vinha foi arrancada com furor e lançada por terra, retratando a devastação da terra e a deportação de seus habitantes para a Babilônia. Que neste dia, meus irmãos e irmãs, tenhamos consciência que vale muito a pena ter uma vida justa, pois isto nos dará verdadeira paz. Deus cuida de todos nós, especialmente os mais fracos. Quando você se sentir fraco, saiba que Deus, mais do que nunca, está do teu lado. É preciso repartir o pão, acolher os necessitados, agir com caridade, como consequências práticas da nossa oração e do nosso jejum. Não deixe de ter o domingo como dia santo e consagrado ao Senhor para fazermos as coisas de Deus, como ir à Santa Missa, sobretudo. E conforme Provérbios 13:6, lembre-se que a justiça guarda quem procede retamente, e a maldade faz cair o pecador. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!